está começando mais um programa Saúde em Pauta. Dessa vez o assunto é dentro da dermatologia. A gente vai falar um pouco sobre urticária. E a gente chamou hoje a doutora Amanda Miranda. A doutora Amanda Miranda é minha amiga pessoal. A grávida já do terceiro filho, quase dando à luz. E teve a capacidade de vir aqui dar essa aula pra gente sobre urticária. Então, a doutora Amanda, ela é mestre em dermatologia pela UFG, Ciências da Saúde, e ela também era responsável, antes de engravidar, logicamente, pelo ambulatório de urticária que a gente tinha no Hospital das Clínicas. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui, Amanda, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é urticária, como é que o paciente, identifica a urticária, porque às vezes a gente fala que é um nome complicado e muitas vezes o paciente fala, mas o que é isso? Então eu queria que você explicasse um pouquinho para os telespectadores. Claro, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, para mim é um prazer estar aqui e falar de uma doença que eu estudo há muitos anos e que faz parte realmente da minha trajetória e do meu dia a dia. Bem, a urticária é uma doença de pele, que também pode acometer as mucosas, tá? E é um tipo de alergia da pele, tá? Ela se manifesta na forma de lesões avermelhadas, inchadas, tá? E que coçam muito. A grande característica da urticária é essa, é a coceira ou prurito. Então, são aquelas lesões que os pacientes conhecem como empolamento. Então, eles chegam e falam, doutor, eu estou empolada, eu estou inchada, eu estou inchado e coça muito, assim, insuportavelmente. Inclusive, essa coceira que é a grande causa da piora da qualidade de vida desse paciente naquele momento da crise da urticária. E quais são os tipos de urticária? Existe uma urticária que é diferente da outra? Isso, existe sim. Existem basicamente dois tipos de urticária. A urticária aguda, que é a mais comum, que é aquela que dura até 6 semanas. E o paciente apresenta geralmente crises diárias ou quase diárias dessas urticas, desses empolamentos. E a gente tem a urticária crônica, que é mais rara, porém afeta mais a qualidade de vida do paciente. A urticária crônica é aquela urticária que dura mais de 6 semanas e o paciente também tem crises praticamente diárias, E tem muito paciente que às vezes fala assim, eu entrei no banho e empolei. Eu fiz um exercício físico, estou na academia e de repente comecei a empolar. O que é esse tipo de urticária? Isso, então a gente tem, além dessa classificação em aguda e crônica, a gente tem a classificação também das urticárias físicas, que são aquelas urticárias causadas por estímulos físicos, como o próprio nome já fala. Hoje em dia, a gente não fala mais essa nomenclatura de urticária física, a gente fala urticária induzida, que é uma nomenclatura mais moderna. Então, são aquelas urticárias induzidas pelo frio, pelo calor, pela água. Por incrível que pareça, existem urticárias aquagênicas, que são urticárias causadas pelo contato com a água. Urticária vibratória, quando o paciente tem algum trabalho ou tem algum hobby na qual ele tenha contato com objetos vibratórios, tá? Existem urticária que a gente chama de colinérgica, que é muito comum, inclusive é a mais comum das urticárias induzidas, que é aquela urticária induzida pelo calor. Então, o paciente vai fazer uma atividade física, na qual ele tem esse aumento da temperatura corporal, aí ele vai ter crise de urticária, tá? Então, existem essas urticárias que são urticárias, nós vamos falar ainda, do tratamento, são facilmente tratadas com o distanciamento desse estímulo físico. É interessante que a gente vê muito o pessoal da academia, às vezes, correndo e aí fala, nossa, eu tô coçando. Ou às vezes eu tô empolando. Isso, aí ele fala, olha, empolei, nossa, eu tô, E isso prejudica muito a qualidade de vida desse paciente, sabe? Então, banho também, banho morno, banho quente, em locais mais frios, que os pacientes, eles tomam banho mais quente, então é muito ruim, A hora do banho é uma hora que o paciente vai ter a crise. O banho, aliás, ele tem vários estímulos físicos durante o banho. Então, tanto a temperatura da água do banho, a própria água do banho, a própria pressão da ducha, do pingo da água na pele do paciente pode desencadear a crise de urticária.
E para os telespectadores entenderem, existem algumas doenças de pele que podem ser confundidas com urticária, né? Queria que você falasse um pouquinho o que pode confundir, porque às vezes o paciente está empolado, ele acha que é uma urticária, mas ele não sabe, na verdade, precisa de um dermatologista, ou às vezes até de um alergista, para procurar, para se consultar, para saber o que é. Que doença que parece com urticária? Isso, então existe uma confusão realmente, né, pro paciente em relação a isso, tá? Existem várias outras alergias dermatológicas que podem se confundir com a urticária, como, por exemplo, a dermatite de contato, né? Outras formas de lesões de pele relacionadas com medicação, apesar de que a urticária também pode ser desencadeada por medicamento, tá? Então, o grande diagnóstico diferencial, o grande X, assim, da questão mesmo, para o paciente identificar que é uma urticária, é isso que a gente falou, é aquela lesão avermelhada, inchada, que coça, é aquele empolamento. E muito importante, as lesões de urticária, elas duram até 24 horas. Então, aquela lesão que o paciente acha que é uma alergia, mas que dura mais de 24 horas, provavelmente não é uma urticária, e sim alguma outra alergia dermatológica. Então, a urticária, ela além de ser característica a lesão, ela tem essa questão da duração, e ela fica vindo e voltando, no mesmo, assim, em vários locais diferentes do corpo. E a urticária também, ela pode associar com inchaço, que a gente chama de edema, que é o angioedema, tanto dos olhos como das bocas. Então, aquele paciente que tem essas lesões associado com esse inchaço é urticária. Geralmente, quando não incha olho, boca ou até extremidades, e o paciente tem outros tipos de lesão que duram mais de 24 horas, aí a gente vai atrás de outros tipos de alergia de pele que não a urticária. Eu acho interessante porque tem até muitos médicos, né? Até dermatologistas, muitas vezes, que confundem. Porque a urticária, para você falar que realmente é urticária, realmente a lesão tem que durar até 24 horas. Se for mais de 24 horas, a gente tem que pensar em outras causas, né? Uma coisa que eu vejo muito comum na prática clínica é que as reações alérgicas a medicamentos, as drogas em geral, são as causas mais comuns de urticária. Parece urticária, mas na verdade não é, né? Não é. E depois que a gente faz esse diagnóstico de urticária, ou seja, a gente descobre que o paciente tem urticária, o paciente faz a pergunta que não quer calar. Qual é a causa? O que aconteceu isso comigo? Será que foi a carne de porco? Uma coisa que eu comi, que geralmente eles associam mais com alimentos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que pode associar mais com urticária. Outra pergunta muito interessante, porque todo mundo acha que é a dieta, né? É a carne de porco e vários outros alimentos relacionados. E a maioria das vezes a urticária não está relacionada com a alimentação, com esses tipos de alimento, tá? Em crianças, a principal causa de urticária aguda, que é a mais comum, são as viroses, as infecções virais. Já em adultos, a principal causa são as medicações. Já em relação à urticária crônica, é um pouco mais complexo, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que a principal causa de urticária crônica, tanto em adultos como em crianças, são as doenças autoimunes, né? É aquela autoimunidade. O que é isso? O paciente, por um motivo ainda desconhecido, ele tem um fatorzinho lá no sangue, um anticorpo que vai lá e fica estimulando a célula para dar essa crise de urticária, tá? Então, não se sabe muito bem ainda as causas de urticária crônica. Isso é um campo da medicina que ainda está em, assim, bastante estudo e expansão, tá? Então, a gente sempre tem que ver se é aguda ou se é crônica. A aguda são essas causas que eu falei, e a crônica a gente ainda tem que ver o perfil do paciente, solicitar alguns exames para poder chegar nessa causa. Porém, na urticária crônica, até 80% das vezes a gente não descobre uma causa. Fica realmente de causa desconhecida. E uma coisa, faz de conta que o paciente chegou no consultório, ele sabe que ele tem urticária já, ele empolou, diz que está empolado, aí você fala para ele, olha, você realmente tem o diagnóstico de urticária. Aí esse paciente pergunta para você, mas o que pode ter me dado urticária? Aí você faz todas aquelas perguntas para saber o que ele tomou, o que ele ingeriu. E ele fala, eu tomei um diclofenaco, tomei uma dipirona. Aí você fala, pode ser que seja isso, porque a gente sabe que são as causas mais comuns,
são os analgésicos e os anti-inflamatórios. Aí esse paciente vai virar para você e perguntar assim: mas eu sou acostumada a tomar isso a vida inteira. Por que só... Não, eu acho que pode ser outra coisa. O que você responde para ele? Então, essa é uma pergunta muito comum mesmo e realmente não se sabe ainda por que isso acontece, mas provavelmente vai havendo uma sensibilização ao longo dos anos dessas células responsáveis, né, por essa reação imunológica da urticária, e naquele momento específico da vida do paciente ele vai ter a crise, tá? Ou essas medicações funcionam como pseudoalérgenos. O que são os pseudoalérgenos? Isso é importante. São aquelas substâncias que elas não atuam de uma forma diretamente imunológica, como se fosse uma alergia. Elas são elas vão por vias que ainda são desconhecidas e por essas vias atuam diretamente nessa célula que causa a urticária, tá? Então, os pseudoalérgenos, eles são, assim, importantes nesse aspecto, tá? Então, não é uma alergia verdadeira, é uma pseudoalergia. Então, o que a gente deve falar para os telespectadores é que ele pode ter alergia de qualquer medicação, mesmo a que ele já tomou, né? Que ele já tomou, mas as medicações mais comuns são as que você já falou, são os anti-inflamatórios não hormonais, principalmente o diclofenaco, tá? E a dipirona, que é um analgésico muito comum. Alguns antibióticos podem causar também, tá? Então, é importante a história clínica, porque o diagnóstico ele é clínico, né? Então, tem que perguntar e tem que investigar isso na vida do paciente. Doutora Amanda, eu queria abrir as perguntas então para os colegas para saber se eles têm alguma dúvida sobre a urticária. À disposição. Amanda, a urticária tem alguma relação com outro tipo de alergia? Tipo, ela serve como um alerta para um paciente que vai ser submetido a algum tipo de cirurgia, para que ele tenha algum tipo de precaução especial no momento da anestesia ou da cirurgia em si? Excelente pergunta. Pode estar relacionada, sim. Isso antigamente já foi muito mais descrito. Hoje em dia a gente não tem um embasamento científico para poder afirmar, tá? Mas a urticária, ela pode ser uma reação de hipersensibilidade a outros tipos de doença mesmo, tá? Por exemplo, linfomas, que são cânceres do sangue, mas isso é muito raro. Parasitoses intestinais, né? Podem dar essa reação de hipersensibilidade na pele na forma da urticária. Agora, em relação à cirurgia, realmente tem que ver o histórico do paciente. Se ele já teve alguma outra alergia, alguma outra reação alérgica urticariforme, a algum anestésico ou algum outro medicamento que vai ser utilizado nessa cirurgia, tá? Mas jamais é uma contraindicação. Tá? E tem que ver a história desse paciente mesmo. Amanda, e quanto tempo dura o tratamento? Porque tem muito paciente que às vezes vai no pronto-socorro, ele tem a crise de empolamento, vai no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro passa para ele uma medicação e ele fica usando uma semana, às vezes 2, e fala assim, mas não está melhorando, então eu não acho que é urticária. Na verdade, se for a urticária aguda, né, que é a mais comum, que o paciente vai procurar o pronto-socorro, o tratamento é no mínimo por 21 dias. Então, não adianta o paciente tomar 5, 7 dias do antihistamínico, né, que é o antialérgico, que é o tratamento da urticária, né, que é a primeira linha, que não vai resolver. Ele tem que usar os 21 dias para poder falar que não deu resultado, né? E nesses casos de doença crônica, assim, que o paciente fica tendo empolamento todo dia, durante vários meses? Da urticária crônica, na verdade, a gente faz o tratamento com antihistamínicos, né? A gente tem todo um passo a passo de tratamento, mas basicamente a gente começa com uma dose de 2 vezes o habitual desse antialérgico. Se não melhorar em 15 dias, a gente aumenta essa dose para até 4 vezes o habitual. E se não melhorar, a gente já tem medicações como o omalizumab, que é um anticorpo monoclonal, que na verdade é uma vacina, como se fosse uma vacina que o paciente aplica subcutâneo 1 vez no mês e que é excelente. Ele revolucionou o tratamento da urticária. Hoje em dia a gente já pode falar não em cura, mas em controle preciso da urticária. Isso, com essa medicação. Algum exame que confirma a urticária? Ou é basicamente você olhar e falar para o paciente, você tem urticária? O diagnóstico é clínico, puramente clínico. Existem alguns exames para afastar outras doenças, como a gente já falou, né? Mas o diagnóstico é basicamente clínico. Então, eu queria agradecer, doutora Amanda, a sua presença aqui no programa.